Graça e paz. Que alegria estar com os irmãos aqui nessa manhã para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração, mas o aspecto prático da oração. Por isso, então, o meu título dessa mensagem é Orar mais Ação, uma oração que deságua em missão. Então, vou falar um pouquinho sobre missão aliado à oração. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10, depois Atos capítulo 1 e Atos também capítulo 2. A gente vai fazer o seguinte, eu vou analisar aqui, falar um pouquinho sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e depois vamos observar como os discípulos colocaram em prática a visão de oração e essa oração que deságua na missão no livro de Atos. Não em todo o livro de Atos, não uma análise detalhada do livro de Atos, mas pelo menos os capítulos de 1 a 13 de Atos, a gente vai ver algumas ações dessa igreja sempre aliado ao contexto de oração. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora, Atos capítulo 1, versículos de 12 a 14. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Preste atenção agora nesse trecho. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E, citando aqui para fechar, Atos 2, 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra santa e bendita, e te peço agora a iluminação do teu Espírito, para que possa comunicar com fidelidade as Sagradas Escrituras, e que possamos sair daqui hoje edificados pelo poder da tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, não farei uma exposição da oração do Pai Nosso. Embora a gente tenha trabalhado aqui em janeiro, vai trabalhar em fevereiro, a ideia da oração, nessa dinâmica de revitalização de igreja, nessa dinâmica de despertamento da igreja, mas eu quero fazer aqui apenas algumas considerações na oração que Jesus ensinou para os seus seguidores. Então eu vou analisar a questão, a parte mais prática dessa oração ensinada por Jesus. Isto é, a gente vai perceber que no ensinamento da oração, que toda oração ou adoração, ela deságua ou desemboca em ação, em missão. A gente vai perceber isso. Por exemplo, a primeira parte do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, expressa a adoração do discípulo. Mas veja que na segunda parte, no segundo versículo, ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nessa segunda parte da oração, a gente percebe o aspecto mais prático da oração. Porque a igreja, ela é o resultado concreto do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas o resultado concreto do reino de Deus. E a igreja é chamada, portanto, a refletir os valores desse reino.
E isso no poder do Espírito Santo. Por isso que a vida de oração é que vai azeitar, se eu poderia assim dizer, trazer essa dinâmica do poder e da graça do Espírito e conduzindo a igreja a sinalizar concretamente, historicamente, o reino de Deus aqui e agora, trazendo profundas transformações. Então é uma oração, né, que glorifica o Senhor e que deságua numa missão. Por isso, os discípulos de Jesus, quando nós analisamos o livro de Atos, e aqui eu quero fazer apenas algumas considerações, vou dividir essa mensagem de hoje em duas partes. Vou pregar a primeira parte agora, né, pregando aqui, e à noite eu vou concluir essa mensagem, trazendo alguns aspectos dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Cristo, que também experimentaram essa vida de oração e sempre desaguando em missão. Os discípulos então levam esse versículo, esse ensinamento sobre a vida dinâmica de oração, entendendo a oração como uma capacitação para a vida missionária. Veja que após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos estavam reunidos, eu li no capítulo 1, como nós fizemos a leitura inicial, que naquele momento, o que os discípulos estavam fazendo? Sempre reunidos em oração. Então eles aprenderam com Jesus. Jesus ensinou, Jesus na dinâmica do seu ministério terreno, ele orava, descia o monte e começava o trabalho missionário. Os discípulos entenderam isso, a dependência de Deus, a dependência do Espírito, estão em oração naquele primeiro momento. Já no capítulo 2, uma igreja formada, a igreja já potencializada pela descida do Espírito Santo, em Atos 2, 42, diz que eles perseveravam na oração. É muito interessante. Como cristãos, irmãos, nós sabemos que a oração ela é muito importante. Essa comunicação, esse momento de intimidade com Deus, é um instrumento de relacionamento, não só de fazer uma lista de pedidos, né, e pedir ao Senhor, mas é relacionamento com Deus, é dependência de Deus. E nós estamos vivendo num cenário de superficialidade, de redes sociais, de tantas coisas que está tão escasso o mergulhar na intimidade com o Senhor. A gente está vivendo essa falta, então, de tempo. Estamos nos embaraçando com as coisas terrenas e precisamos, portanto, resgatar esse princípio, essa dinâmica de oração para a vida missionária, para seguir na vida missional da igreja. Então, a oração, ela tem um propósito, no primeiro momento, não um propósito de obtermos coisas de Deus ou das mãos de Deus. Mas a oração, assim como as outras disciplinas espirituais, tem a função de transformar o nosso coração. As disciplinas espirituais não é para fazer você mais rico, mais poderoso, mas sim mais parecido com Jesus Cristo. Numa transformação, conformados com a vontade do Senhor Jesus e do seu reino. Talvez por isso, o autor Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, eu gosto muito dessa definição que ele diz o seguinte: orar é mudar. Mas em que sentido orar é mudar? Aí talvez um outro autor muito conhecido, C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, que as minhas orações não mudam a Deus. E não pode mudar Deus. Se mudar Deus, Deus deixa de ser Deus. Né? Porque Deus é imutável. E ele diz, as minhas orações não mudam a Deus, mas mudam a mim mesmo. Por isso que na oração tem esse propósito de quebrantamento e de alinhamento com a vontade do Pai. Uma oração que nos alinha a essa vontade do soberano Rei e nos impulsiona para uma ação missionária, para uma ação missional. Então, nessa manhã, amados irmãos, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, conversar um pouco com vocês. A vida de oração da igreja que deságua em missão. Mas quais são os resultados missionários ou missionais
obtidos por essa igreja que tem a oração como prioridade, como vida, como essência. Quais são os resultados? Então, a partir de trecho dos primeiros capítulos do livro de Atos, eu quero mostrar aqui para os irmãos alguns resultados missionários que foram pavimentados a partir de uma vida de oração. É a oração e que vai sempre desembocando numa ação missionária. Veremos então. Primeiro resultado missionário que a vida de oração pavimenta é o despertamento espiritual dos crentes. Esse é o primeiro resultado. O que eu vou analisar aqui? Trechos do livro de Atos, que mostram o momento de oração da igreja e que logo em seguida a gente vê uma manifestação, uma ação missionária. Essa é a ideia, então, de colher alguns textos do livro de Atos. Como eu disse, não é uma análise detalhada de cada versículo do livro de Atos. Eu vou pular muitas coisas aqui que eu poderia falar como ação missionária também, mas não, vou selecionar alguns resultados. Então, o primeiro resultado dessa vida de oração da igreja é o resultado prático de um despertamento espiritual dos crentes. Onde você vê isso, pastor? Atos 2, de 14 a 19, apenas um trecho, na descida do Espírito em Pentecostes. A Bíblia diz no versículo 14, então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: varão judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciões terão sonhos, e sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Uma grande ação missionária aconteceu ali, porque todos aqueles crentes foram despertados por Deus. Percebe que a igreja, como eu disse lá no início, na introdução, em Atos 1, de 12 a 14, essa igreja estava reunida em oração. E certa vez eu ouvi de um pregador que dizia o seguinte: quando nós estamos reunidos em oração, de repente, alguma coisa acontece. Foi o que aconteceu. Reunidos em oração, de repente, o Espírito Santo desceu. E ali iluminou o coração, a mente, o entendimento. Houve um grande avivamento a partir daquele momento de oração da vida dos discípulos. Uma oração de confissão, de quebrantamento e que leva a um avivamento, que leva a um despertamento espiritual. O resultado, então, é o derramar do Espírito sobre a igreja em Pentecostes. Ou seja, a vida de Deus veio sobre a igreja. A partir desse momento, todos passaram a ter um relacionamento com Deus mais pessoal. Os crentes passaram a usar os seus dons para a glória de Deus e para alcançar as outras vidas. Amados irmãos, nesse ponto, a gente poderia dizer que nós estamos vivendo um tempo de sonolência espiritual. A igreja, de modo geral, a igreja brasileira, vamos falar do nosso contexto brasileiro. Nós precisamos urgente de um despertamento, de um avivamento. E quando nós olhamos para a história, tanto bíblica, quanto a história da nossa tradição cristã, o que pavimenta, é claro que não é o homem que produz avivamento. Avivamento vem de Deus. Não é produzido pelo homem, mas é produzido por Deus. Mas se você olhar na história da nossa tradição, olhar para a história bíblica, o que constrói o caminho, o que prepara um caminho para a descida e derramamento do Espírito, é a vida de oração. É crente que se quebranta e se humilha, se arrepende e vive em oração. O que precisamos hoje é desse despertamento. Como Paulo disse em Efésios: desperta tu que dormes.
E sabe o que acontece quando não há despertamento espiritual? Brigamos por conforto na igreja, por cargos na igreja, por imposições de regras na igreja, a guerra de vaidade, formalidades e rituais religiosos vazios, sem vida, ortodoxia morta, ou seja, boa doutrina, mas sem vida, sem graça, indiferença com o pecado. Se olharmos o nosso contexto, muitas vezes é isso que acontece. O que precisamos é orar, é prática. E na oração, de repente, o Espírito Santo desce e aviva os crentes. E nós seremos diferentes. Seremos completamente diferentes. É isso que precisamos. E a Bíblia garante isso e promete isso. Quando o profeta lá do Antigo Testamento, já falando sobre a realidade do Espírito Santo, quando ele diz que derramaria água sobre o sedento. Você está sedento por Deus? A promessa é de que ele derrama água, o Espírito sobre aquele que está sedento. Sobre a terra seca derramarei o meu Espírito, diz o Senhor. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, porque Ele está perto daquele que está quebrantado, como diz o Salmo 34. Eu lembro de um livro que eu li do Russell Shedd, do saudoso Russell Shedd, que ele conta a experiência quando ele era jovem, e ele experimentou com os alunos da faculdade, do seminário que ele estudava, um grande avivamento. Porque os alunos decidiram orar, buscar a Deus no seminário. E começaram a buscar. De repente, Deus soprou, derramou do Espírito. Sabe o que aconteceu? O seu Shedd, contando o seu livro, ele diz o seguinte: um culto com mais de 24 horas. Você já imaginou um negócio desse? Você já imaginou Deus descer o Espírito Santo dele aqui hoje, de uma forma sobrenatural, e você não ter vontade de sair e 24 horas? Imaginou um negócio desse? Isso não dá para a gente nem entender um negócio desse. Foi exatamente naquele contexto que o Dr. Russell Shedd se dispôs a vir para o Brasil como missionário. Dali surgiram muitos e muitos missionários que abençoaram o Brasil e outras partes do mundo. Porque oração causa o resultado do despertamento espiritual, né, que deságua nessa missão, nessa prontidão em servir ao Senhor com alegria. Precisamos desejar as águas do Espírito, que nos renova, que desperta a igreja. Oração de quebrantamento, de humilhação. Um despertamento espiritual da igreja. Que possamos hoje, nessa manhã, nos humilharmos na presença do Senhor. Assim como o servo Elias colocou a cara no pó, orando a Deus, desejando chuva, que nós possamos também colocar a nossa face no pó e clamarmos a Deus pelas suas chuvas, o seu despertamento, sacudir, né, o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus. O segundo resultado missionário, primeiro então, o despertamento dos crentes, dos seus dons, se colocar à disposição para o serviço. O segundo resultado da vida de oração, que pavimenta esse caminho missional, são as conversões em massa. Segundo resultado. Primeiro, despertamento. Segundo, conversões em massa. Acompanhem comigo o capítulo 2, versículo 41 do livro de Atos. Eu vou citar aqui versículos do livro de Atos. Diz assim a palavra do Senhor: os que aceitaram a mensagem na pregação dos apóstolos foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora pula aí para Atos 4, versículo 4. Diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Talvez você esteja falando: pastor, mas ali é Bíblia, né? Eram os primeiros apóstolos, não queira comparar. Irmãos, o Espírito Santo é o mesmo.
Você sabia que os estudiosos dizem que, e é uma verdade, que Atos deveriam ser chamados Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, porque o tempo todo é o Espírito Santo conduzindo a igreja ao propósito fundamental de Deus. Aquela igreja, como diz lá em Atos 2, 46, que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então a igreja via Deus acrescentando os salvos. E eles orando, não uma oração como um programa, mas a oração com um estilo de vida, de dependência, da essência de um discípulo. A oração dessa maneira, como estilo de vida. E aquela igreja que intercedia certamente pelas pessoas que estavam perdidas. E o que acontecia? Qual era o resultado dessa oração? Conversões. E conversões em massa. Irmãos, há dois extremos hoje em relação ao crescimento numérico. Conversões em massa. Dois extremos. O primeiro, isso aqui é as palavras do Hernandes Gerlop, que ele diz, primeiro, numerolatria. O que é numerolatria? A idolatria aos números. Aqueles que estão medindo o sucesso pelos números no reino de Deus. E a gente sabe que nós temos circunstâncias específicas e contextos específicos que nós não podemos medir resultado, eficácia por números. Por exemplo, se você olhar para as missões que estão acontecendo em países fechados, o crescimento numérico é muito pequeno. Porque o trabalho é de 20, 30 anos e poucas pessoas, porque há restrições. Então a gente sabe disso. Então há muitos que vão medir o sucesso de uma igreja pelo número. E é muito interessante que pastor tem um problema. Alguns congressos e conferências que a gente vai de pastor, aí você começa a conversar com o pastor, começar a interagir. Primeira coisa que o pastor pergunta, de qual igreja que você é e quantos membros ela tem. O pastor Douglas está aqui, outros pastores podem confirmar isso. Primeira coisa que pergunta, quantos membros? Aí eu lembro, né, lá na Praia da Luz, a gente na congregação, falou, não, tem 30 membros. E aí você já ficava aquela coisa, porque o resultado do seu ministério, a eficácia, às vezes é medido pelo número. Então, cuidado com a numerolatria. Mas, por outro lado, o outro extremo é a numerofobia. É o medo dos números, é o medo do crescimento. Eu lembro de uma irmã lá na Praia da Luz, que ela tinha fobia, que quando chegava alguém na igreja, novo, e começava crescendo, parecia que ela expulsava as pessoas. Porque ela, na verdade, ela não queria que mexesse ali no conforto dela, na situação que ela vivia, e eu tinha que orientar ela. Falei assim, é isso que a gente precisa. A gente precisa recepcionar, é crescer. Não pode ter medo de crescer. O medo de crescer é achar que Deus está apenas preocupado com a qualidade, não com a quantidade. É aquele pensamento, não, já viu? Também tem aquele outro extremo que diz o seguinte, a igreja está com 10 membros durante 50 anos, e falou, não, aqui a gente preza pela qualidade. A gente não está preocupado com isso. Irmãos, precisamos equilibrar, porque a Bíblia e a história também está repleta de movimentos onde a gente percebe conversões em massa. O que está acontecendo hoje? Toda igreja, todo discípulo que vive essa vida de oração, essa dinâmica de oração, certamente ele verá muitas conversões. Lembro do evangelista Finney na Inglaterra, nos Estados Unidos, no século XIX, que ele foi um instrumento de um grande avivamento. Ele tinha grupos de grupo de oração, que se espalhou por 10 mil cidades e municípios. E o que resultou desses grupos
né, de oração, conversões de pelo menos 1 milhão de pessoas. Somente entre janeiro e abril de 1858, 100 mil pessoas foram salvas nessas reuniões de oração ao meio-dia. Algumas histórias interessantes, além daqueles textos que nós já lemos na Bíblia. Charles Spurgeon também, pregador batista do século XIX, convicto do poder da oração, dizia que Spurgeon tinha uma sala secreta quando ele pregava, debaixo do púlpito, e quando ele batia, os irmãos estavam lá orando, intercedendo mais fervorosamente. E ali, vidas e vidas que se rendiam ao Senhor de uma maneira extraordinária, e ele percebia grandes massas que se convertiam ao Senhor, porque eles passavam dias de oração, jejum, intercessão pela palavra de Deus. Por que nós não temos visto mais conversões em massa em nossas igrejas e na dinâmica da nossa vida cristã? Por que não temos visto mais o crescimento numérico dessa maneira extraordinária? A resposta é simples, irmãos. A nossa vida de oração é rasa. A nossa vida de oração é rasa. Ou abandonamos completamente a nossa vida de oração. Uma igreja que precisa ser dinamizada, ela precisa resgatar a vida de oração. Como disse uma frase que recorre nas redes sociais do John Piper, que ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. No último dia que vai provar o Facebook, o Twitter e as redes sociais que a oração não era por falta de tempo. Era prioridade. Era entender o que representa, significa viver em oração. Orar sem cessar. A gente precisa entender isso. Terceiro resultado, para a gente encerrar aqui essa palavra, missionário, que a vida de oração pavimenta, culto contagiante. Foi o culto contagiante. Um outro resultado. No versículo 42 que nós lemos, do capítulo 2, a palavra de Deus disse o seguinte: eles perseveravam ou se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. No 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. O culto da igreja primitiva era vivo, contagiante. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina e na oração, na comunhão também. 3 elementos caracterizam então o culto vivo dessa igreja. Primeiro, sinais e maravilhas no culto. Versículo 43. Claro, além da oração e da meditação na doutrina dos apóstolos. Isso é a base. Em virtude disso, sinais e prodígios e maravilhas aconteciam no culto. Versículo 43. Às vezes a gente fala mal de algumas igrejas que a gente vê na televisão, que dá uma ênfase ou fala apenas do milagre, né? Dessa dinâmica dos milagres extraordinários, dos movimentos milagrosos que acontecem na igreja. Mas por outro lado, em outro extremo, eu fico pensando assim, mas será que no nosso contexto acontece algum milagre extraordinário? Talvez você esteja dizendo assim, claro, todo domingo.
Eu tenho certeza que aqui, talvez, hoje, é porque a gente não fica aqui dando microfone, fala a tua bênção, né? Claro que a gente não faz isso. Eu sempre falava isso lá na Praia da Luz. Eu falei assim, irmãos, o milagre acontece quando a gente ora, a igreja recebe o milagre. Mas é pouco. Nós precisamos de mais. Desses sinais e prodígios, não para a gente ficar assim, pastor orou, não é por isso. É para que aquele que ainda não conhece Jesus possa olhar e ver um Deus salvador, mas um Deus também poderoso, que cura e que liberta. Sinais e prodígios marcavam esse culto contagiante, que despertava e que caía na graça do povo, não era isso que diz o texto aqui? Caía na simpatia do povo. O povo passava e era contagiado para a dinâmica de vida daquela igreja. Outra marca de um culto contagiante é a comunhão profunda. Versículo de 44 a 46, a comunhão era tão profunda. Diz a Bíblia que eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão, nas orações, e iam além. A comunhão era tão intensa que aquele que tinha necessidade, eles distribuíam os recursos. Se eu tenho 1 quilo de feijão, o outro não tem nada, eu vou dividir. Corto, meio quilo para mim, meio quilo para você. Essa era a dinâmica, essa é a marca da generosidade e que marca um culto de profunda comunhão, de intimidade entre os cristãos daquela época. Comer juntos, compartilhar as bênçãos, conhecer o outro. Será o que falta para a gente? Viver a intensidade da comunhão, uma dinâmica de um culto contagiante? Oração. Vida de oração, irmãos. Vida de oração. Terceira marca aqui, ainda do culto contagiante, louvor contagiante. Versículo 47 diz que eles louvando a Deus e caindo na graça do povo. Eu fiquei pensando nessa parte, enquanto a gente estava cantando aquele louvor, digno é o Senhor. Fiquei imaginando, gente, que coisa maravilhosa é a igreja, só as vozes em adoração. Agora você imaginou, no derramamento do Espírito de Deus, as pessoas passando na rua e entrando e se convertendo? Isso pode acontecer, irmãos. Claro, é Ele, é o Senhor que traz. Precisamos crer nisso e buscar isso. Nesse momento tão maravilhoso e que atrai os pecadores a se renderem aos pés de Cristo. E a gente ver os sinais, o resultado missionário, né, de uma igreja que vive em oração. Precisamos orar. Na verdade, precisamos de tempo de qualidade com o nosso Deus. Não precisamos de um programa de oração. Precisamos de um tempo de qualidade com o nosso Deus. Em nossos cultos, em nossos lares, precisamos mudar o nosso estilo de vida. E é isso que faz toda a diferença também no culto público. E eu encerro essa minha palavra fazendo um apelo nessa manhã. E o apelo é simples. Vamos orar. Que você hoje possa ter sido despertado para sair daqui e mudar o seu estilo de vida, a viver intensamente com o Senhor. Talvez você precise mudar a forma de orar. Porque tem gente que ora muito, irmãos. Mas às vezes a oração é arrogante. Quer dar ordem a Deus, quer ensinar a Bíblia para Deus. O que precisamos, irmãos, nesse momento, assim como os discípulos de Jesus naquele momento também, na Bíblia, é de uma oração de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento. Eu convido você a fazer isso nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai amado e Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, o pior disso tudo é que talvez quase 100% da igreja sabe tudo que eu falei aqui. Então, não é falta de conhecimento, Senhor. É obediência, é renúncia, é decisão, é quebrantamento. E o primeiro passo nessa manhã nós estamos dando aqui, Senhor. Quebrantado aos Teus pés. Te pedimos, Senhor, visita o nosso coração. Desperta a Tua igreja. Para que possamos viver como Igreja Batista em São Gonçalo, ó Deus, um tempo novo, diferente. E é muito curioso, Senhor, porque os grandes avivamentos aconteceram em períodos de profunda e de crises profundas, Senhor. Crises sociais, morais. Senhor, estamos vivendo no nosso país um período de crise. Crise econômica, crise da saúde, política, espiritual, das igrejas. Ah, Deus. Mas nós não queremos apontar o pecado de ninguém. O que nós queremos fazer nessa manhã é pedir perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Aviva-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Eu tenho certeza, Pai. Eu tenho certeza que essa oração vai desembocar ou desaguar numa vida dinâmica, poderosa, de milagres, de sinais, de conversões e de tantas outras bênçãos que o Senhor derramará sobre a igreja do Senhor. Que assim seja. Essa é a nossa oração, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém.